estratégico no mundo digital, né? A importância do planejamento no mundo digital. Tá? Vamos só aguardar que a Silvia já está entrando. Então, galera, se preparem aí para mandar suas perguntas para a gente falar. Ei! Oi, tudo bem? Como vai? Bom dia! Tudo bem? Quanto tempo? Bom dia, tudo jóia? Tudo bem e com você? Tudo bem também. Eu trazei um minuto aí porque eu estava fazendo o café do filhotinho Não, não e tem né, problema. a gente tem que se desdobrar em 15 mil, né? Queria apresentar aqui então para vocês, oi Cida, a professora Silvia Fagundes Cardenuto, que ela é professora dos nossos cursos lá de férias na SPM, é parceira de trabalho e é uma pessoa com um vasto conhecimento na área digital, né? Como dizem alguns amigos aí da gente, né? Ela está no mundo digital, assim como eu, desde antes de a gente chamar ele de digital, né? Desde quando a gente falava que entrava na internet, né? Quando a internet era tudo mato, né? A galera fala. Oi, Fábio. Oi, Tatiana Cruz, tudo bem? Então, a gente está nesse mundo aí digital, né? Desde que era tudo mato. Então, bem-vinda, Silvia. A Silvia tem uma Obrigada. experiência muito grande, principalmente aí no setor de turismo, mas não só, né? Em outros setores também. E a gente convidou a Silvia para falar um pouquinho sobre a importância do planejamento, né? O que é o planejamento no mundo digital, porque nem todo mundo faz, nem todas as empresas fazem, né? E é muito importante a gente conhecer, principalmente saber assim, as diferenças entre o que é estratégico, o que é tático, no que isso impacta a vida da gente, né? E os resultados da gente no âmbito aí do marketing digital. Então, Silvia, vou começar pedindo então para você contar um tiquinho só da sua história profissional para a galera te conhecer um pouquinho mais. E aí a gente já entra nesse tópico para falar de planejamento, tá bom? Lógico, lógico, muito prazer. Obrigada, gente, pela presença de vocês. Tem sido um prazer imenso fazer parte dos cursos da ESPM, o convite da Sandra, fazer parte da equipe da Sandra de consultores. É uma honra, porque nos dá uma oportunidade de reciclar continuamente, né, os nossos conhecimentos e os nossos aprendizados. E é isso que eu tenho feito, falando um pouco de mim, né, dos últimos 25 anos, Sandra, de internet, Não, essa parte 25 anos de continua, né? digital. Na verdade, eu surfei essa onda desde o início, eu tive esse privilégio, né? Eu atuava em turismo na época e o turismo foi um dos segmentos que mais correu e que mais se aperfeiçoou nesse ponto de precificação dinâmica, de disponibilidade de voo em tempo real, essa diferença de tarifa, né, de manhã, à tarde e à noite, de acordo com a demanda ou de acordo com a procura de determinadas rotas. Isso tudo eu vivi. Eu vivi essa época toda, vivo ainda, né, que a gente chama de booking engine, da construção dessas máquinas de reserva, de forma dinâmica, que é o grande precursor do e-commerce, né? Na verdade é um e-commerce, mas que por trás tem toda essa precificação dinâmica, e por aí eu vim. Então eu trabalhei muito tempo na área de turismo, especificamente falando de passagens aéreas, locação de veículos, pacotes dinâmicos, reservas de hotéis, e a partir daí eu fui para outros segmentos. Eu tive a sorte de atuar em segmentos de e-commerce mesmo, e-commerce puro. Trabalhei na parte de distribuição de conteúdo. Agora mesmo, recentemente, em projetos vendendo apartamentos online, né? Ou trabalhando aí o fluxo de construção civil. Bom, eu poderia aqui passar essa live inteira falando dos projetos, mas todos eles me trouxeram um aprendizado muito grande. E ainda trazem, né, Sandra? A grande vantagem da gente estar nesse mundo digital, né? Nós, os espertos, a gente aprende continuamente. E é por isso que a gente não cansa de dar aula, de compartilhar o nosso conhecimento. Porque não dá para ficar parada, menina, não dá. Não dá, as coisas estão acontecendo à nossa volta e não dá, né? Simplesmente você tem que estar com a antena ligada absolutamente o tempo inteiro, né? Exatamente. Bom, entrou aí também a Loredana Lacava, que é uma ex-aluna minha, muito querida, de muito tempo atrás. Ela foi aluna minha na graduação e hoje ela é uma excelente profissional, atua no mundo digital também.
entrou a Paula, então agradeço aí a presença de vocês, né? Um carinho estar recebendo vocês nessa live para interagirem com a gente. E aí eu já vou mandar logo de cara a primeira pergunta aqui, então, para a dona Silvia Cardenuto. Me fala o seguinte, na tua visão, qual que é a importância do planejamento para o marketing digital? Olha, o que eu tenho para dizer para vocês, que é fruto do meu aprendizado e é fruto da minha vivência mesmo como profissional de área, né? Não dá para viver sem ele. Eu acho que durante muito tempo, né, as empresas foram fazendo coisas, entrando no mundo digital de uma maneira meio atropelada. Eu tenho respeito por elas também, né, sem fazer um planejamento, simplesmente vivendo um dia depois do outro. Lógico que isso faz uma empresa sobreviver? Faz, mas ela não dá longevidade. O que dá longevidade é o planejamento. É a hora que você enxerga, olha para o teu negócio e enxerga os objetivos macro, os resultados que você gostaria de obter em cada uma das etapas de maturação desse negócio. Quais são as métricas, então, que você quer olhar, que você deve acompanhar para medir esses resultados ao longo do tempo? Então, é aquilo que a gente brinca, até inclusive entre nós, né? O planejamento é afiar o machado para cortar a árvore com mais rapidez e com mais agilidade. Né? Então, o planejamento digital, o planejamento de uma maneira geral, né? O estratégico é tudo. E o digital, então, não dá para viver sem ele. Você perde dinheiro, você perde tempo, e tempo é dinheiro, né? Então, se você dá um passo para trás e planeja, entende o teu cenário, cria uma estratégia para chegar aos seus objetivos, eu posso garantir que o seu sucesso, o seu tempo é infinitamente abreviado. E quando você elabora algum planejamento, assim, quais as diferenças principais, né, que você observa entre um planejamento feito para o marketing no ambiente digital e para o marketing como um todo, para o marketing geral, tradicional? Existe diferença? Olha, existe em determinados pontos, eu acredito que sim. Por quê? O marketing digital nos permite extrair métricas muito mais concretas do que o marketing, eu diria, o tradicional, o offline. Então, quando você coloca um outdoor, você tem uma métrica meio subjetiva, quantas pessoas passam por ali, né, que vão visualizar a sua publicidade. Quando você coloca uma propaganda, por exemplo, uma publicidade num ponto de ônibus, você tem uma ideia de quantas pessoas transitam por ali. Em compensação, no ambiente digital, você tem tudo muito metrificado. Você consegue rastrear absolutamente todo o comportamento desse consumidor. Você consegue, por mapas de calor, perceber aonde ele visita a sua página, o que mais chama atenção. Você consegue traçar toda a rota de conversão e corrigi-la sempre que for necessário. Então, eu acho que, basicamente, a estratégia do ambiente online e do ambiente offline, elas devem estar alinhadas, porém, a maneira de acompanhamento é distinta. E, consequentemente, a tua maneira de reação. Porque se você tem métricas, você consegue reagir mais facilmente e corrigir rotas. E melhorar ou mesmo ajustar a tua comunicação, ajustar o seu canal, né? Muito mais rapidamente do que num ambiente offline. Ah, isso é muito importante. A gente teve 2 lives aqui conversando com outros professores nossos, justamente falando sobre métricas, né? Que foi com o Felipe Marx, e também sobre Data-Driven Marketing ontem, de manhã mesmo, com o nosso querido Gustavo Reis, lá o head da Tecnisa. E eles também, obviamente, por estarem já nesse mercado há bastante tempo e conhecerem profundamente, também ressaltam essa importância das métricas. Então, obviamente, a gente tem que casar, né, o planejamento com as métricas para que você vá obtendo esses resultados, né? E você comentou que com isso a gente consegue obter resultados mais rápidos, você poupa tempo, né, dos processos, e como a gente sabe, tempo é dinheiro, né? Explica um pouquinho mais sobre isso para a gente. Como é que dá para poupar um pouco de tempo com esse planejamento? Em que a gente consegue acelerar nos processos da empresa por fazer
esse planejamento. Agradeço aí a presença também do Luiz, da Silvia Soxará, Marcelo, que estão entrando, Marcos, obrigada aí pela presença. Se vocês quiserem, mandem suas perguntas, tá? Conta aí pra gente, como que a gente acelera esses processos, Silvia? Olha, o que nós trabalhamos, né, no planejamento estratégico, é um pouquinho mais complexo do que simplesmente traçar objetivos e traçar resultados, né, e perseguir resultados chaves. Eu utilizo o método de OKRs, né, que é Objectives and Key Results, determinando objetivos claros e resultados chaves que a gente quer obter ao longo do percurso. Só que para desenhar esta rota, né, que é esta estratégia, você tem que dar um passo para trás, que é isso que a gente vai aprender no curso, que eu vou ensinar no curso avançado, que passa por conhecer o seu mercado, né, quem é a sua concorrência, passa por conhecer a sua persona, não a sua persona não apenas de um modo mais genérico, mas de um modo bem específico, o que ela consome, aonde ela transita, o que ela gosta de fazer, né, qual é o hábito dela online. Então, a gente passa por a persona, a gente passa pelo ambiente, a gente passa pelos recursos, pelo tom de comunicação. Então, quando a gente fala de perseguir métricas, na verdade, é uma etapa já, diria, do final, porque o planejamento em si, ele é muito robusto nas etapas iniciais. E é assim que ele tem que ser. A gente precisa ter um olhar, né, interno, né, olhar para dentro da empresa e olhar para fora, para poder recalcular essa rota, né, e montar essa estratégia. E aí sim, olhar por esses objetivos de um modo analítico. As pessoas que passaram por aqui, os dois feras que passaram, com certeza, eles mencionaram a necessidade humana de traduzir números, né, Sandra? Sim. Não é só olhar, né? O que é um ROI? Um ROI positivo aqui, um ROI negativo ali. O que na verdade ele significa, né? E como que as empresas podem fazer, né, tendo um planejamento na mão, né, como é que as empresas podem fazer para não se perder no dia a dia, porque a gente vai sendo quase que engolido, ainda mais quando a gente tem anos tão complexos como foi ano passado, né? Agradeço aí também a entrada do meu amigo Eduardo, Adas, querido, Renato Nascimento, sejam muito bem-vindos, participem aí com a gente dessa live. A gente está tratando aqui com a Silvia sobre planejamento digital, né? A importância do planejamento no marketing digital para a gente alcançar os resultados que a empresa almeja, né? Então, como não se perder, né, ao longo da vida da gente, no dia a dia, daquilo que a gente colocou lá no nosso planejamento, né? O que a gente tem que fazer? Tem alguma metodologia que a empresa pode fazer para ela não se esquecer, né, do planejamento e tal? Claro que no ano de pandemia, como ano passado, a gente até teve que colocar o planejamento na gaveta, quase todo mundo, porque a meta foi outra, né? Virou sobreviver, né? Oi, Valdinho, meu primo querido, está aí participando com a gente. Então, quando a meta passa a ser sobreviver, aí tudo bem. Mas em anos normais, digamos assim, né? Como que fica para a empresa não se perder, né? Qual que é a metodologia que você recomenda que seja utilizada para que o planejamento esteja vivo, né? Ao longo de toda a trajetória aí do ano da empresa? Olha, a tua pergunta é muito legal. É muito legal porque a gente sempre, quando a gente constrói, né, um planejamento estratégico, nós temos que levar em consideração que ele não é uma ação top-down. Ele não é uma ação imposta pelo CEO, pelo CMO, pelo PMO. Não. Ela tem que ser moldada e trabalhada com toda a equipe. Quando a equipe constrói isso junto, quando ela determina os seus objetivos de uma maneira clara, né? De uma maneira objetiva, ela consegue se envolver nestas tarefas de uma tal maneira que essa correção de rota acaba acontecendo naturalmente. Porque cada um toma para si os objetivos, né? Por quê? Porque eles não foram top-down.
Então foi sentado numa mesa, foi discutido as potencialidades. Eu uso um framework chamado SMART, né? Cada sigla significa alguma coisa, significa uma direção, né? Então o S é o simple, objetivo simples. O M, mensurável. Então o objetivo tem que ser simples. Simples, eu quero dizer, não adianta botar objetivos extremamente complexos, porque são difíceis depois da gente perseguir, como você falou, né? Da gente acompanhar. Então ele é simples, ele é mensurável, ele é atingível, é o A, né, do SMART. Ele é R, ele é mensurável, né? E ele é T, ele tem um timeline, ele tem um tempo de entrega. Porque também não adianta você botar o objetivo sem colocar uma data para entregar, né? Então eu falo, mas qual é? Esse aqui é trimestral, é mensal, eu vou olhar isso quinzenal. Então, eu trabalho, né, com essa metodologia SMART e, acima de qualquer coisa, minha amiga, colocando tudo na mesa. Todo mundo está envolvido e continuamente observando e trazendo inputs. E você falou tudo. Na pandemia, essa sobrevivência, né, que vivemos todos, eu posso garantir, menina, que quem teve no passado ou entrou a pandemia com um planejamento estratégico estruturado, com uma foto, né, da sua persona, da sua concorrência, né, ele conseguiu ajustar a sua rota com muito mais facilidade do que aquela empresa que estava na pororoca, sabe, que não tinha olhado, não tinha nada muito planejado, nada muito estruturado. Esta se perdeu mais e está tendo muito mais tempo precisou, né, de muito mais tempo para reagir do que aquelas que tinham feito a sua lição de casa, sabe? Exatamente. Que tinha seu planejamento estratégico elaborado. Legal, muito bom esses pontos. Eu agradeço aí também ao Márcio, ao Marco, a Nick, Camila, que estão participando com a gente. A Rosana falou aí, muito bom, é verdade. E realmente, né, mesmo que o ano passado tenha, né, sido tão complexo e fez com que a gente revisasse, né, as nossas estratégias, com certeza quem já tinha minimamente planejado talvez tenha pelo menos sofrido menos do que aqueles que tiveram que se reinventar do zero, né? Porque a gente vê muitas empresas, o Marco que está aqui eu conheço, trabalha no ramo aí de restaurantes, né? O ramo de alimentação, foi um ramo que sofreu muito e teve que se reinventar muito rápido, partindo para o mundo digital do jeito que deu, porque foi o único jeito, né, de se perpetuar, né? Eu sei que eles mantiveram toda a equipe, isso é louvável, né? Porque eu mesmo na minha empresa falo que a meta virou a gente tentar realmente manter todo mundo, né? E continuar atendendo os nossos clientes. Eu acho que chegar no final do ano com essa meta pelo menos atingida, a gente se sentiu muito grato, né? Não foi um ano para ganhar muito dinheiro, né? Acho que foi um ano realmente de as pessoas valorizarem aquilo que elas tinham e preservarem aquilo que elas tinham, né? Oi, Leda, que está entrando aí também com a gente, uma querida amiga. Então, eu acho que, assim, para quem é empresário, né? Assim como eu citei aqui o Marco, o próprio Renato Nascimento, que é sócio de uma agência, a Leda, que eu também sei que é empresária, eu acho que foi um ano realmente para a gente dar muito valor àquilo que já tinha sido construído e tentar manter, né, manter as equipes, manter alguma parte das suas estratégias, porque realmente foi um desafio gigantesco, não dá para a gente ignorar isso, né? Agora, claro, a gente sabendo que a pandemia, de certa forma, ela continua, mas ela não nos surpreende tanto quanto aconteceu em março do ano passado, né? É o momento, sim, de as empresas redesenharem alguma estratégia, repensarem, revisitarem a sua estratégia, mas não abandonarem a importância de ter um planejamento, né? Que é o que faz praticamente a gente saber onde a gente vai estar pisando, faz a gente projetar o investimento que a gente vai ter, né? Então, no ano passado, a gente na empresa recebeu, por exemplo, algumas demandas, né, de empórios, empresas do varejo, querendo se lançar no mundo digital, querendo criar o seu e-commerce,
mas a gente percebe que mesmo essas empresas acabando percebendo essa necessidade, é muito difícil, porque elas não construíram essa trajetória antes de conhecimento, que é importante, de planejamento, né, para adentrar esse mundo do e-commerce, porque não é simplesmente você abrir uma loja no mesmo modelo que você já estava acostumado, né, uma lojinha ali no shopping ou no bairro, é uma estratégia diferente. Então, a Silvia, que trabalhou também bastante tempo com e-commerce, conhece muito de e-commerce e tal. Silvia, qual que é a principal dificuldade, né, o principal desafio que esses empresários podem ter ao adentrar aí sem muito conhecimento, esse universo do e-commerce especificamente? Olha, o planejamento do e-commerce, lógico, ele passa por uma boa plataforma. Nós já percebemos isso, né, em vários diversos projetos, que os novos entrantes, os que existiam, possuíam um comércio offline, que tinham uma necessidade imediata de entrar no mundo online para distribuir os seus produtos, para perpetuar com o seu negócio. Então, começou pela escolha da plataforma, né, uma que minimamente trouxesse uma performance com baixo custo e uma agilidade na implementação. Então, esse é um desafio enorme do e-commerce, do novo entrante. Aquele que já estava, precisou repensar um pouco o seu mix de produtos, né? Então, nós tivemos, por exemplo, passamos desafios da indústria do sorvete. Como é que você vai vender um sorvete online? Né? O batom, o sapato. Né? Houveram itens dentro desse mix, né, de produtos que performaram de uma maneira muito diferente nessa pandemia, né? Mesmo no modelo e-commerce. Então, e que estão se esforçando até hoje, o próprio sorvete está trabalhando em embalagens. Ele achou que essa pandemia fosse passar mais rápido, só que ele não conseguiu, né, emplacar os seus produtos dentro de uma cesta de um pão de açúcar, por exemplo, porque quem faria o pedido de um pão de um sorvete online? Né? São micro momentos que eu estou pontuando aqui, porque a gente tem uma tendência de olhar muito macro, né? Mas houveram nichos específicos de e-commerce que sofreram demais, né, de produtos. Nós mesmos estávamos falando do batom, vou falar de novo. O que aconteceu com o batom? Quem usa batom se ninguém hoje sai a público sem máscara, né? Então, quem faz live, né, gente? Quem faz live assim, ó, dá uma caprichada, olha aqui, faz um merchan. É isso, né? O sapato, né? Porque você acaba usando muito menos roupas, sapatos, enfim, né? Respondendo à sua pergunta, sim, o e-commerce também teve que se reinventar em alguns pontos, em alguns segmentos. Os novos entrantes, muitos deles não conseguiram entrar da maneira como seria o ideal, que é através de um belo planejamento estratégico, mas nós, pelo menos aqueles que passaram por nós, né, Sandra? Nós trabalhamos sim um planejamento estratégico, porque é muito importante. A pandemia durou o ano passado, vai durar eventualmente este ano, mas o que vai acontecer em 2022, com estes novos entrantes? Com este novo público que entrou, essa nova persona, que você não tinha mapeado lá atrás, porque ele não fazia parte do seu mundo. Só que hoje ele está consumindo o seu produto online por falta de opção. Ele está fazendo a sua jornada, mesmo que não tenha sido construída para ele. Eu vejo, por exemplo, vou dar um exemplo muito caseiro, minha mãe de 74 anos, nunca comprou online, não tinha comprado online. Ela hoje compra tudo online. O que vai acontecer em 2022? Ela está encantada com o mundo online. Ela é uma pessoa que não fazia parte do mapeamento, né, do planejamento estratégico inicial, mas agora a pergunta fica, ela vai perpetuar? Vamos seguir incluindo esta persona dentro do nosso planejamento? Né? É verdade, é um ponto muito, muito interessante, porque mesmo a gente que já consumia online, passou a comprar muito mais online, comprar quase tudo, né? Esses dias eu comprei varal, sabe? Essas coisas que a gente antes não punha muito no radar, né?
E falando em mãe, eu também compro muita coisa para minha mãe, porque ela faz crochê, faz tricôs lindos, maravilhosos. Então, ela fica pedindo para eu entrar nos bazares e comprar para ela, porque ela não tem essa habilidade. Mas ela já sabe que é só encomendar que chega. Ela fica também encantada, né? Obrigada aí, Cláudia, que entrou, Daniel, o comentário da Tatiana também, entrou Priscila, muito bem-vindos. Quando a gente fala de desafio, né? Obrigada, Leda, amiga. Quando a gente fala de desafio, né, para os empresários de qualquer tamanho, né? O Edu está se despedindo aí, que pena. Parabéns, obrigada, querida. A gente depois assiste você também. Beijão, Edu. Então, assim, quando a gente fala dos desafios, que eu vejo é muito complexo, né? Porque muitos empresários que não tinham se planejado acabam tendo uma necessidade de resultado, né? Uma emergência muito grande, que às vezes, né, o resultado não vem de forma tão rápida quanto ele gostaria ou quanto ele necessitaria, até para perpetuar talvez os seus negócios, né? E quando a gente faz um planejamento, a gente já coloca lá no planejamento, né? Olha, isso, vai demorar tal tempo para começar a dar resultado, né? Então, o empresário pode se planejar para estar investindo, por exemplo, no marketing digital até que os resultados comecem a vir. Agora, quando não há planejamento e vai na raça e na coragem, há um risco maior, né, de não dar certo ou de o resultado não vir a tempo de acordo com essa emergência que o empresário tem. Isso a gente observa, né, nas nossas consultorias aí com muita frequência. E outra coisa que a gente observa é que às vezes o empresário quer, mas não quer, né? Acredita desacreditando. Então, tipo assim, olha, eu vou montar um e-commerce porque eu sei que eu tenho que estar lá, mas eu tenho certeza que esse canal não vai vender. Eu tenho certeza que não vai representar nem 5%. E aí é muito difícil realmente, né? Porque já é uma tragédia anunciada. Porque se você não acredita, né, no canal, é óbvio que você não vai dar a importância devida, né? Dar o foco devido, porque planejamento é maravilhoso, mas a execução também é maravilhosa, né? Então, para a gente colocar tudo em prática, tem que estar realmente muito, assim, muito focado nisso, né? Tem que trazer isso para a mesa da diretoria para entender que isso é um projeto de importância, porque senão realmente não vai trazer o resultado, já que você já está dizendo que não vai, então é óbvio que a empresa não vai. E às vezes a gente ouve um pouco isso. Então, realmente, quando a empresa encabeça, né, a entrada dela no digital, seja com e-commerce, seja sem e-commerce, né, seja só para construir a sua presença no digital, ou para divulgar no digital e fazer o funil, como a gente comentou aí, por exemplo, determinados setores, você não vende diretamente pelo online, né? O apartamento, né? O carro até alguns vendem, mas assim, são produtos, né? São bens que as pessoas podem não comprar diretamente pelo online, mas elas fazem quase todo o percurso pelo online, né? E aí eu vou perguntar então para você, Silvia, tendo esse planejamento, por exemplo, uma empresa que não é um e-commerce, né? O que ela pode colher de resultados e o que ela pode fazer no digital para colher resultados, mesmo sem ela estar vendendo diretamente pelo canal digital? Olha, nós costumamos trabalhar o planejamento estratégico de digital, mesmo para quem não tem o fluxo de e-commerce completo online, das duas etapas de funil, que é topo, né, de funil e meio. O que é o topo e o meio? É você levar através dos canais digitais informação, né, trabalhar branding, trabalhar a marca desta empresa, que é topo do funil. Então, você pode trabalhar a marca online e você pode trabalhar o meio, que é a atração. Então, a gente divulga tanto branding quanto produtos online, a gente atrai para os meios digitais, que podem ser desde os canais de comunicação, então você atrai para que ele entre na plataforma e através do chat ele conclua o seu negócio.
Ele entra na plataforma através do formulário, por exemplo. Ele solicita uma cotação, né? Então, para empresas que não possuem o fluxo online totalmente end-to-end, que a gente chama, existem milhões de outros canais ou outras estratégias para serem implementadas para você atrair, para você divulgar, para criar atração do negócio, né? Mesmo que o fundo do funil, que é a conversão, aconteça offline. É o caso, por exemplo, dos nossos apartamentos, né? Que a gente faz umas campanhas lindas de captação de leads, captação de interessados. Como? A gente escolhe os canais, primeiro define a persona, escolhe os canais, escolhe o tom de comunicação que você quer, né, vai traçar com ela. Para quê? Para trazer leads qualificados. Porque eu tenho muito respeito, por exemplo, por um TikTok, mas a gente tem que dimensionar a expectativa daquela plataforma. Naquela plataforma, será que eu vendo imóveis? Não. Lá talvez sirva para outro tipo de produtos, porque lá você tem uma outra audiência. Então, o planejamento digital, ele faz essa análise de canais. Em que canal? Onde é que está a minha persona? Quais são os canais que a minha persona visita digitais, né? E eu vou atuar nestes canais, levando sempre o fluxo para dentro da empresa. Ou de forma digital, porque um site é dentro da empresa, né? O site é a empresa, só que ele está no mundo digital. Então, eu levo para dentro da empresa ou para finalizar a compra, ou para ter este contato manual e fazer a conversão de modo offline. Muito legal. Bom, agradeço aí a entrada da Luciana, do Igor, da Di Flores e do Zapar e-commerce. Galera, aproveitando para contar para vocês, a Silvia vai estar com a gente no curso de Marketing Digital Avançado da SPM, que rola a partir da outra semana. Começa no dia 1º de fevereiro e é um curso já para quem tem experiência, tá bom? Depois, no meio de fevereiro, a gente vai ter um lá só de Instagram. Quem tiver interesse também, ainda dá para se inscrever. Porque o curso dessa semana de Marketing Digital para iniciantes já não tem mais vagas. Então, só alertando aí para vocês, a Silvia vai estar participando com a gente com esse e outros temas aí. Então, ela tem muito conhecimento sobre essa parte de funil de vendas, né? A parte de inbound marketing, que é super importante, e planejamento. Então, a gente hoje escolheu falar mais sobre planejamento, tanto de marketing digital, como também de e-commerce, né? Porque algumas empresas optam por criar também os seus e-commerces, né? Faz parte aí dessa jornada digital. Oi, Érico, tudo bem? O Érico está sempre aí com a gente, muito prazer em recebê-lo aí na nossa live. Então, Silvia, conta um pouco mais sobre, quando você falou, por exemplo, né, de que o digital ajuda mesmo aqueles que não têm um e-commerce, né, ajuda a atrair para o topo de funil ou para o meio de funil. Para quem não está muito acostumado com esses termos, né, que a gente usa muito no digital, né, para a gente mais ou menos trabalhar aquilo que a gente chama de jornada do cliente, né? Conhecer o cliente é importante e conhecer a sua jornada também é importante. Então, a gente trabalha com esse conceito aí do funil para meio que ir colocando o nosso cliente em cada etapa. Obrigada, Marcos, aí pelos coraçõezinhos. Quem estiver gostando da live também, aperta o aviãozinho aí para divulgar para os seus colegas assistirem também com a gente aqui no Instagram, tá? É só clicar no seu aviãozinho aí e ajudar a divulgar esse conteúdo que pode ser útil, né? E chegar para muita gente. Então, conta um pouquinho, Silvia, sobre jornada, né? A importância de a gente, né, conhecer o cliente, você já comentou, é fundamental para desenvolver a persona e tudo mais, mas aí a gente se depara com essa questão da jornada. Como é que o empresário ou então o profissional de marketing pode fazer para conhecer a jornada, ou seja, qual é o caminho que o meu cliente percorre até comprar um produto comigo? Olha, essa curva de aprendizado, né, no nosso caso, como profissionais de marketing, ela é um exercício constante. Se nós acharmos que os nossos consumidores consomem sempre da mesma maneira, através dos mesmos canais, nós vamos estar completamente estagnados.
o que é um grande erro, e também é uma constante nos departamentos de marketing hoje. A gente percebe que não existe muita... Como é que eu vou explicar? Não existe muita intenção, eu diria assim, de pensar diferente, de sair um pouco daquilo que se está acostumado a fazer. Então, minimamente dizendo, testar novos canais, testar novas maneiras, novos formatos para se comunicar com esta persona. Então, dando um passo para trás, né, quem é o nosso consumidor? Quem é o consumidor daquele produto é a persona, a nossa persona. Logicamente, essa persona, ela não é estática, né? Ela é uma persona que se modifica ao longo do tempo, como eu disse agora, na época da pandemia. Esta persona, ela já não é mais a persona que era em 2019, né? É uma persona mais complexa. Ela tem hoje outros hábitos, ela tem outra idade. Então, o que a gente costuma fazer, né, o que a minha sugestão é traçar objetivos para cada uma destas personas. Então, eu vou traçar objetivos de canais, eu quero dizer. Então, uma persona como a minha mãe, de 74 anos, eu tenho que dar a ela uma jornada muito mais curta e muito mais simplificada do que para minha filha de 24. A minha filha de 24, se você der 30 passos, ela vai numa agilidade, ela encontra o botão com uma facilidade e ela conclui a compra, seja o que for. Ela tira e põe do carrinho, ela troca, ela muda de cor. Agora não, a minha mãe não. Ela é uma nova entrante que consome absolutamente tudo online, mas ela gosta de jornadas mais curtas. Aonde eu encontro a minha mãe? Aonde eu encontro uma senhora de 74 anos? Né? Como? Então, é muita pesquisa. Então, a gente já... Primeiro, hoje aconteceu o inverso. Né? Hoje eles chegaram até nós e nós agora estamos indo até eles para nos comunicarmos com eles. Porque no início da pandemia nós ficamos muito surpresos, porque tínhamos um monte de entrantes e não sabíamos exatamente de onde eles tinham vindo, qual era a jornada deles e quem eram eles. Então aconteceu um movimento muito interessante. Eles não estavam mapeados inicialmente, mas nós passamos a entender a maneira como eles consomem e demos a eles jornadas, né, definidas, muito simples. Ou seja, a minha mãe hoje, ela não abre e-mail, mas ela consome redes sociais. Então, através das redes sociais, através de pushes, tá? Através de pushes, ela recebe promoções do Pão de Açúcar, promoções de lugares que ela tem consumido. Então, ela clica no link, vai para a página e ali tem um mix de produtos que foi elaborado de acordo com o perfil de compra dela e ali ela refaz a sua compra. Então, respondendo, né, aí a sua pergunta, porque às vezes a gente divaga muito, né? O que é o topo, o que é o meio do funil? Quando a gente olha para o mercado e não sabe exatamente onde estão os nossos personas, né, que é uma característica pontual, nós fazemos publicidade em todos os canais. Nós temos abrimos o leque, né, para Instagram, para Facebook, para o TikTok, para o YouTube, para e-mail marketing inbound, para push, para SMS. Para quê? Para tentar atrair o maior número de pessoas possível, né? O maior número de interessados possível. Isso é o topo do funil. E está bem aberto. Então, deixa vir todo o tráfego para a gente poder entender, né, o que desse tráfego vai evoluir. Então, eu trouxe lá para cima um tráfego bem diferenciado, com perfis diferentes, que vieram em canais diferentes, e a partir daí, eu começo a me comunicar direto com eles. Então, é o que a gente fala, avançar na jornada. Então, primeiro eu trouxe todo mundo para conhecer a minha plataforma, agora eu vou incentivá-los a consumir. Então, agora eu vou mandar uma comunicação muito mais objetiva para que eles entrem, então, no meio do funil. Ou seja, eu atraí, eu trouxe todo mundo para me conhecer e agora eu vou mostrar para eles o que eu vendo de verdade. As minhas promoções, as minhas oportunidades, o meu mix de produto. Para quê? Para que, então,
ele avance. O que é o avançar? É o comprar. Aí já é o fundinho do funil. Ah, muito Deu bom. pra... A Mariana fez uma pergunta aqui que eu acho que é muito legal, muito relevante. Ela falou, quais as etapas para fazer um plano de marketing digital, Silvia? Agradeço aí Camila que entrou, Rezende, né? Obrigada, Mariana, pela sua pergunta. Obrigada, Tatiana, aí pelo seu comentário. Então, quais seriam as etapas mínimas que uma empresa, se ela quiser desenvolver o seu planejamento, por onde ela começa? Quais as etapas que ela teria que pensar para criar esse planejamento, Silvia? Mário, obrigada pela pergunta. Muito legal, muito legal. Bom, basicamente, Sandra, eu diria, Sandra não, Mari, né, que fez a pergunta. Maria. Querida, eu diria o seguinte, primeira coisa é você definir os seus objetivos macro. Define os seus objetivos, depois define quais são as suas métricas. Então, vamos lá, praticamente, né? O meu objetivo é levar tráfego para o site. Ou o meu objetivo é captar leads, né? Captar e-mails para eu depois me comunicar com eles. Então, esse é um objetivo macro. Definir a sua estratégia. Então, para captar leads, eu vou fazer uma campanha no Instagram, eu vou fazer uma campanha no Facebook, eu vou fazer um formulário por e-mail, distribuindo um e-book. Então, a gente vai criar aí as estratégias. Depois, nós vamos trabalhar a persona. Quem é esta persona que eu quero, com quem eu quero falar? Depois, aonde ela está? Quais são os canais que eu vou atingir? Quer dizer, eu determinei que eu gostaria de Instagram. Ela está no Instagram? Se ela estiver no Instagram, ok. Se não, eu vou mexer nesses objetivos para que eu atinja a persona do meu negócio, né? Por fim não. A próxima etapa, definindo os canais de comunicação, o meu tom de comunicação. Como é que eu vou conversar com ela? É formal? É mais informal? Eu vou dar muita informação técnica, senão ela não consome, ou não preciso. Ou eu posso ser assim, olha, essa blusa é bonitinha, veja que transada esta blusinha. Ou não, eu vou falar, esta blusa é de linho. Ela não encolhe, ela não desbota, ela, sei lá, é de botões, eu vou dar mais informações sobre esse produto. Então, eu preciso conhecer quem é o meu consumidor e em que canal eu vou trabalhar para ver se essas duas coisas combinam, né? E, por fim, o investimento. Quanto eu vou gastar para atingir, então, o meu objetivo? Qual vai ser o meu budget? E essa é uma parte importante, Mari, porque existe como é que eu vou dizer, uma ilusão, né? De que primeiro só pode investir bastante que você vai ter retorno. Não é bem assim. As campanhas têm que estar estruturadas, elas têm que estar otimizadas, as peças devem estar bem elaboradas. Então, primeiro, não é só dinheiro, tá? Por trás disso também existe um planejamento, uma estratégia de comunicação. E segundo, achar que definindo a sua verba, é o que a Sandra falou, muito bem colocado no início, né? Então é só investir que o resultado vem? Também não é assim, né, minha amiga? Não é assim. Então você investe sim, o resultado ele chega, mas você não pode ser muito imediatista. Existe um tempo de maturação, tanto de uma campanha quanto de um negócio online. Quanto a gente tenta abreviar o máximo possível através de um planejamento estratégico bem feito. Quando você tem um planejamento estratégico estruturadinho, esse tempo de maturação e de payback, que a gente chama, é extremamente abreviado do que quando você sai fazendo na loucura, né? Muito bom. Então, quer dizer, aí basicamente a gente tem essa diferença entre o tático e o estratégico. Quer dizer, o ideal é você ir só para as ações táticas depois de ter passado por essa etapa do planejamento, né? E se também for necessário, você inclui aí uma etapa antes de tudo para conhecer mais o seu mercado, né? Saber quem são os seus concorrentes, porque algumas empresas já têm isso mapeado e você já vai direto para o planejamento digital. Algumas empresas talvez precisem fazer, né, essa etapa de dar uma olhada, assim, olha, onde é que meu concorrente está,
se ele já está no digital, né? Em que plataformas ele está, como é que ele está interagindo. Então, esse diagnóstico para algumas empresas também é importante ser feito antes, para que você minimamente, né, saiba onde você está trafegando, né? Porque muita gente, né, esquece de considerar que no ambiente digital a sua concorrência pode ser diferente, porque você já está acostumado com aqueles seus concorrentes no mundo tradicional. E a hora que você vai fazer uma pesquisa no digital, você se depara com novos concorrentes que não estavam no seu radar. Por que são novos? Porque, na verdade, eles já estão lá trafegando e fazendo as suas ações de divulgação no mundo digital e, de repente, já estão aparecendo mais do que você neste ambiente. Então, é muito importante você fazer esse mapeamento para que você saiba, assim, olha, qual que é o meu ambiente competitivo, né, no ambiente digital, quer dizer, com quem eu vou competir no ambiente digital, né, Silvia? Porque muitas vezes a gente vê que a empresa cita para a gente, olha, meus concorrentes são A, B, C e D. Quando a gente faz esse trabalho de diagnóstico, né, a gente descobre mais outros concorrentes, que aí é o X, P, T, O, que não estavam no radar da empresa, porque no ambiente digital essas empresas já estavam fazendo a lição de casa. Então é muito importante encaixar aí também no seu planejamento uma etapa de diagnóstico para saber quem já está, o que está fazendo, como estão fazendo, né? E usar diversas ferramentas que você pode lançar mão para fazer esse diagnóstico e até o seu próprio planejamento. Ó, queria agradecer aqui o professor Fabiano Rodrigues, que entrou. Muito obrigada por estar aqui com a gente, a Juliana Viveiros, o Pedro Luiz, né, a Camila, que deve ser Kiki ou Titi, eu não sei o sobrenome como ela fala, o Gregório, né? Então, muito obrigada, Xande também, que entraram para participar com a gente. E se quiserem, mandem suas perguntinhas, a gente está nos 10, 9 minutos aí finais, mas a gente ainda consegue responder. Só para relembrar vocês, no dia 1º de fevereiro, começa o nosso curso de Marketing Digital Avançado, que vai ser totalmente online, ao vivo, pela SPM, com certificado da SPM. Marcelo Trevisani, tudo bem, querido? Bem-vindo! Então, a gente vai estar com esse curso lá na SPM para tratar de assuntos com mais profundidade. Então, é um curso de 30 horas, não é um curso superficial, isso é muito importante, porque quando você quer progredir aí no mundo digital, você tem que focar em cursos que sejam rápidos, né, atuais, muito bem estruturados, mas que não percam a profundidade, porque não adianta você ficar, né, só na superfície, né? A gente tem que trabalhar mais em profundidade. Por isso que eu convido sempre professores que são experts nas suas áreas para estarem próximos aí dos nossos alunos. Então, a gente tem um corpo de professores maravilhoso nesse curso. Vocês podem observar aí na nossa divulgação. A gente tem Romeu Buzarello, temos o Rafael Reis, temos a Soraya Lima, temos a própria Silvia Cardenuto, que está aqui com a gente, e outros professores maravilhosos que trazem a sua visão, tanto conceitual como prática, que isso é muito importante, né? Então, para a gente ir aí para os minutos finais da nossa live, mais uma vez agradecendo a quem esteve aqui com a gente, agradecendo a professora Silvia, que arrumou esse tempinho aí para conversar com a gente. Silvia, conta para a gente qual foi, assim, o maior desafio que você já enfrentou quando a gente fala de fazer um planejamento e implementar esse planejamento, seja numa empresa que você é executiva ou como consultora. Qual que você enxerga como principal desafio, assim, que você já teve de experiência? Olha, Sandra, eu tenho algumas boas histórias, né, para contar. Lógico, a minha vida, como eu falei no início, foi muito pautada em cima do turismo, né? Foi aonde eu comecei. Ali eu tive desafios imensos, enormes, que passavam justamente pelos primórdios da Gol. A Gol entrou vendendo, sendo 100% online, né, junto com a Webjet. E eu tive a honra de participar
desse momento inicial, onde nós criamos uma cultura de low cost, uma cultura de comprar passagens aéreas online. Não sei se eu tenho aí na audiência consumidores daquela época que compravam Webjet, compravam Gol, e foi um momento muito difícil para nós, no sentido de equalizar a plataforma para este novo consumidor, né, que nós acreditávamos que ia perpetuar, porque já era uma tendência mundial, mas no Brasil estava muito cru. Então, nós criamos esta cultura, criamos a plataforma, o primeiro modelo dela, depois ela foi aperfeiçoando de acordo com a jornada. O consumidor nos ensinou, né? E nós tivemos aí a humildade e a grande percepção, né, de entender esta jornada, de mudar com ele, de ouvi-lo, mais do que nunca, né? Hoje o cliente está no centro do nosso negócio e naquela época nós já entendemos isso. Então, esse foi um grande desafio. Foi o início, né, dessa jornada de passagens aéreas, né, do turismo online, e que hoje eu vejo com muita tristeza, porque é um segmento que está sofrendo muito com a pandemia. Eles estão demais, a parte de hotelaria, o booking, eles, poxa, eu tenho assim amigos que estão nessa área, eu sinto muito por eles, né? E de lá para cá, nós vivemos, inclusive juntas, uma série de projetos muito desafiadores. E eu sempre pontuo a indústria do sorvete, porque hoje ela está vivendo um momento de transformação muito grande. É uma indústria parruda, que precisa vender e que está se reinventando, né, neste mundo online. E eu acredito que os nossos desafios, minha amiga, eles não terminam, né? Nós que estamos aí atuando continuamente nesse mundo digital, cada dia é um dia, né? Cada dia é um novo desafio, né? É verdade, a gente se depara com cases sempre novos, né? Então, na Digitalens a gente já atendeu concessionárias de veículos, a indústria automotiva, né? Que é um setor que está passando por um momento aí de grande reestruturação, que é bastante complexo, e a gente teve a chance de acompanhar isso ao longo aí dos últimos 5, 6 anos até. Então, é uma indústria que também tem um impacto gigante na economia, né, e vem sofrendo grandes mudanças, né? A gente já atendeu clientes aí né, de agências mesmo de publicidade, a gente já atendeu, que é um outro mercado que também tem mudado radicalmente, né, porque a forma de fazer propaganda e publicidade também tem mudado muito e demandado muito dos profissionais desses setores, né, para que eles se reinventem e se perpetuem no mercado, né, porque quando você deixa de se atualizar e de se reinventar, há uma grande chance mesmo de você acabar sendo um pouco engolido, né, por essas transformações todas. Então, eu falo que a minha grande recomendação é non-stop learning, sempre, né, quer dizer, nunca deixe de aprender, você procure aprender sempre, procure se atualizar sempre, porque, na verdade, é a única forma de a gente continuar fazendo a diferença dentro das nossas empresas, né, e até para o mercado e para a sua própria carreira. Então, se você quer se manter aí vivo e ativo no mercado, ainda mais no mercado ligado a marketing digital, que impacta hoje quase todos os negócios, é fundamental você estar atento, você estar alerta para continuar se atualizando, se aperfeiçoando, para que você, né, faça a diferença no seu mercado. Você não seja como o próprio Gustavo falou ontem na live dele, né, não seja um profissional médio, né, na média, mediano, porque esses profissionais vão acabar desaparecendo. Ou você é um profissional acima da média, ou talvez o mercado não vai mais precisar de você. Então, cuidado, procure se atualizar, procure se manter realmente bem informado, faça as jornadas, né, de aprendizado aí que você achar mais interessante, seja com cursos de longa duração, MBAs, seja com leituras, seja cursos rápidos, sejam cursos online, não importa, mas não deixe de se atualizar e de se aperfeiçoar, né?
Então, eu queria só agradecer aí mais algumas pessoas que entraram aqui no finzinho da nossa live. Muito obrigada. Eu vou, então, me despedindo da Silvia. Eu vou pedir a ela que se despeça de vocês. E, mais uma vez, agradeço aí a presença de todos e a presença da Silvia aqui com a gente. Obrigada, Silvia. Tchau, Silvia. Imagina, Obrigada, Sandra, gente. eu que agradeço. Beijo. Agradeço o convite. Então tá bom, maravilha. Um beijo, gente. Bom dia a todos e bom final de semana. Até mais. Obrigada, gente. Obrigada, Sandra.